Bom dia, pessoal. Beleza aí? Tudo bem com vocês? Só me dá um feedback se o áudio está funcionando, que eu gravei a aula de hoje ontem, quando eu fui assistir hoje. Tá sim, professor. Ainda bem que antes, quando eu botei no YouTube, eu fui tentar assistir, tá só eu lá mexendo na boca e nada de áudio. Beleza. Então vamos nós aqui, tá, pessoal? Tá, só primeiramente, apesar de a aula de hoje estar sendo na live, eu vou manter a mesma metodologia que eu estava usando para a aula de sexta-feira, tá? Não vou fazer chamada e ter a atividade de semana, que é a atividade de semana que vai contar como a presença de hoje, tá, pessoal? Então, não vai mudar nada em relação ao que nós tínhamos combinado antes, tá, pessoal? A diferença aqui é que a aula de hoje é uma live, tá? E quem não conseguiu assistir vai ficar gravada e vai funcionar como a aula tivesse sido gravada, tá? Então, vamos lá, pessoal. Continuando a aula, o assunto de ontem, né? Continuando o assunto de ontem, nós paramos exatamente aqui. Tipo de soluções de um sistema linear, certo? Vamos ver três situações, né? Que é quando tem uma única solução, não tem solução, ou tem infinidade de soluções, tá? E aí nós vamos ver esses exemplos, né, de tipo de soluções de sistema linear graficamente, tá certo? Só que nós vamos ver, no caso graficamente, uma única forma de a gente poder visualizar de forma gráfica é quando nós temos um sistema linear somente com duas variáveis, é isso? Que aí a gente pode desenhar um gráfico no R2 e fica mais simples. Então, vamos lá. Tá, só antes aqui, em alguns livros, tá? Eles chamam um sistema linear que tem solução, mesmo que seja uma única solução ou infinitas soluções, ele chama isso de sistema determinado, tá, pessoal? Muitos livros chamam um sistema determinado quando ele tem solução, independente se é a única solução ou se é várias soluções, tá? Indeterminado quando não tem soluções, ok? Não, perdão, pessoal. Sistema compatível, perdão. Sistema compatível é quando tem solução, tá? Independente se é uma ou várias. Então, o sistema é compatível quando ele tem quando tem solução. Incompatível quando não tem solução, tá? E aí, quando o sistema compatível ele tem uma única solução, aí ele fala que é um sistema determinado, compatível e determinado, né? Determinado porque você pode determinar essa única solução, né? E um sistema indeterminado é quando ele tem é um sistema compatível e tem infinitas soluções, tá? Então, só dando esse adendo aqui, porque em alguns livros usam esse termo, sistema compatível, tem solução, independente de quantas soluções, incompatível não tem solução, e determinado quando tem solução e é única, e indeterminado quando tem solução e é infinitas. Ok, pessoal? Então, vamos aqui, qualquer coisa vocês podem me interromper para fazer pergunta, tá, pessoal? Vamos. Então, essas três possibilidades que nós vamos ver, uma única solução, não tem solução, infinitas soluções, como eu falei, nós vamos ver num sistema desse tipo, um sistema com duas variáveis e duas extinções, ok, pessoal? Na verdade, duas variáveis, a gente vai ver situações que tem três extinções, só. Na verdade, três extinções não, só três equações, tá? Duas variáveis, que são importantes. Por que duas variáveis? Porque se a gente for reparar bem, pessoal, uma equação linear como essa daqui, ela é uma equação de uma reta, no R2, ok, pessoal? Uma equação linear com duas variáveis, ela nada mais é que uma equação da reta, onde por exemplo, x1 vai representar o eixo do x e o x2 vai representar o eixo dos y, tá? E aí você consegue desenhar uma reta para representar essa equação linear.
E todos os pontos que pertencem a essa reta são os pontos x1 e x2 que satisfazem essa equação linear. Ok, pessoal? Então, no R3, ó, quando nós temos um sistema com 3 variáveis, cada equação linear, ela representa, ou graficamente, ela é um plano. Ok, pessoal? E todos os pontos nesse plano que pertence, né, esse plano, satisfaz essa equação linear. Aí, quando nós temos 4 variáveis, e assim sucessivamente, tá, pessoal? No caso aqui, nós vamos trabalhar, né, por motivos óbvios, a gente vai trabalhar só com 2 variáveis para representar no eixo uma reta, né, e a gente poder desenhar e visualizar no R2, ok, pessoal? Porque a partir de 3, aí fica um pouco mais complicado. Muito complicado, na verdade. Certo? Então, vamos nós aqui. Aqui eu já falei, vamos nós aqui. Então, a primeira situação é quando o sistema linear tem uma única solução, tá, pessoal? Uma única solução. E aí, vamos lá. Vamos supor essas 2 equações lineares. Então, nosso sistema linear vai ser formado por essas 2 equações lineares, ok? x1 mais 3x2 igual a 5. 2x1 menos x2 igual a 3. Então, aqui, como é que ele representou? Representou que o x1 é o eixo do x, lá do R2, né? E o x2 é o eixo dos y. Ok, pessoal? Então, aqui, todo ponto no plano cartesiano, né, todo ponto, ele vai ser formado por um valor para x1 e um valor para x2. Ok, pessoal? Então, todo par ordenado, quer dizer, todo ponto aqui vai ser um par ordenado que vai ter um valor para x1 e x2. Ok? E aí, o que acontece? Quando nós pegamos essa equação linear e desenhamos a reta dessa equação linear, né? x1 mais 3x2 igual a 5, todos os pontos dessa reta, são pontos x1, x2, que satisfazem a equação linear, ou seja, satisfazem a equação da reta. Entendeu, pessoal? Da mesma forma, segundo a equação linear, todos os pontos dessa que estão contidos na reta, ou seja, todo par ordenado x1 e x2 contido nessa reta, ela satisfaz a equação da reta, ou, em outras palavras, ela satisfaz a equação linear. Tá? Então, aí o que vai acontecer? Para satisfazer o sistema linear, ou seja, nós precisamos de um ponto, um par ordenado, x1, x2, que satisfaça as 2 equações lineares, ok? Então, o que vai acontecer? Então, nós precisamos encontrar esse ponto que pertence simultaneamente à equação que pertence à reta da primeira equação e também pertence à reta da segunda equação. Ou seja, nós temos que encontrar um ponto onde essas 2 retas se cruzem. Né? É exatamente a situação quando um sistema linear só tem uma única solução. Ou, utilizando aquele termo que eu falei, é um sistema compatível determinado. Compatível tem solução determinada uma única. Tá? No caso aqui do exemplo, é exatamente esse ponto, esse par ordenado, ponto 2, 1, com x1 igual a 2 e x2 igual a 1. Tá? x1 aqui 2, ó, e x2 igual a 1. Então, esse ponto aqui é o ponto que ocorre a interseção dessas 2 retas, tá, pessoal? Então, e como eu falei, tá, pessoal? Aí você pode abstrair, né? Abrir a mente, você porque quando tiver 3, como eu falei, quando tiver uma equação com 3 variáveis, essa equação representa um plano, né? E quando nós temos 2 planos, né? Quando esses 2 planos se cruzam, né? Existe interseção desses 2 planos, a interseção desses 2 planos, na verdade, vai ser uma reta, né? Vai ser uma reta, tá? E é dessa forma que nós vamos atrás de soluções para um sistema linear. Aqui eu estou mostrando graficamente porque fica, acreditamos que fica melhor vocês, é assim porque, matematicamente falando, porque cada equação linear vai representar graficamente, você consegue representar graficamente, tá? Claro, cada vez que nós aumentamos a quantidade de variáveis, não dá para representar graficamente como nós podemos para 2 variáveis, tá, pessoal? Mas é exatamente isso que acontece. Ok, pessoal? O próximo é quando não tem solução, tá? Então, quando não tem solução, o que vai acontecer graficamente, professor? Bom, olha aqui. Nós falamos no anterior que nós precisamos de um ponto, um par ordenado,
que satisfaça as duas equações, ou seja, esse ponto tem que pertencer às duas retas. Né? No caso de não ter solução, significa que não tem um ponto específico, não tem um ponto que vai pertencer às duas equações de reta. Não vai pertencer. E quando é que isso acontece, professor? Vai acontecer quando essas duas retas, né, elas são paralelas entre si, certo? Quando, aqui nesse exemplo aqui, ó, a primeira equação é x1 mais 3x2 igual a 5, e aqui está a reta que representa esse cara, e o outro é 3x1 mais 9x2 igual a menos 2, que é a equação da reta, tá? E aí, nesse caso, esse sistema ainda não tem solução, ou é incompatível, né? Não tem solução, porque exatamente a equação, ou a reta, que apresenta essas duas equações lineares, elas são paralelas entre si, certo, pessoal? Então, nesse caso, é um sistema que não tem solução. Se for por três variáveis, significa que os dois planos que representam, né, as duas equações lineares de três variáveis, elas estão paralelas entre si. Entendido, pessoal? Oi? Oi, eu não consegui acompanhar aí o resultado do 5 menos 2. Tem como o senhor explicar aí? Já que não tem um ponto determinado. Ah, tá. 5 menos 2? Não, é o seguinte. Nós temos aqui duas equações de reta, certo? Duas equações lineares, certo? Então, se a gente desenhar o gráfico desse cara daqui, vai ser, o gráfico da reta, né, vai ser esse carinha daqui, ó, certo? x1 mais 3x2 igual a 5, ok? Professor, como é que nós encontramos essa equação de reta? Ora, vamos pegar esse ponto aqui, ó, primeiro esse ponto aqui, ó, esse ponto daqui é o ponto que x2 é 0, né? Ora, x2 for 0, significa que x1 é 5, então esse ponto aqui é o ponto 5, 0. E esse ponto aqui, professor, é o ponto que o x1 é 0. Ora, se o x1 é 0, significa que o x2 é 5 sobre 3. Então, esse ponto aqui é o ponto 0, 5 sobre 3. Aí você traça a reta, ok? E a mesma coisa acontece para essa equação de reta aqui, ó. 3x1 mais 9x2 igual a menos 2. Vamos traçar essa equação de reta? Como é que faz? Mesmo raciocínio. Vamos pegar o ponto onde o x2 é 0, que é esse pontinho bem aqui do mouse está passando, esse pontinho aqui. Ó, x2 sendo 0, significa que isso aqui zera. Então, 3x1 igual a menos 2, significa que x1 é igual a menos 2 sobre 3. É exatamente esse pontinho aqui. Esse pontinho aqui, ó. É o ponto menos 2 sobre 3 e x2, 0. E qual o outro ponto? É esse ponto bem aqui, ó, onde o x1 aqui é 0. Ora, se o x1 é 0, significa que o x2 é igual a menos 2 sobre 9. É exatamente esse pontinho bem aqui. 0 e o vírgula menos 2 sobre 9. E aí você traça a equação dessa reta. E aí, esses dois, se a gente for fazer aqui de fato, né? De fato, a gente for fazer aqui, ó, resolver sistema linear, né? Seja lá pelo sistema da eliminação, né? Ou pelo sistema da substituição, né? Por exemplo, pela eliminação, só lembrando que, até aproveitando aqui, ó, usando o sistema da eliminação, né, que a gente vai eliminar uma das variáveis, então o que é que nós vamos fazer? Essa daqui se mantém, né, x1 mais 3x2, e eu quero eliminar esse cara daqui, ok? Para eliminar esse cara daqui, eu vou multiplicar a primeira equação por menos 3 e somar com a segunda. E aí eu substituo a segunda equação. Aí como é que vai ficar? Bom, primeiro vai ficar, vou até 0x1, né? Mais, porque aqui, ó, menos 3 vezes x1 dá menos 3x1, somando com esse cara 0. Aí aqui, ó, menos 3 vezes 3x2 dá menos 9x2, certo? Menos 9x2 mais x2 vai dar 0. Isso aqui tem que ser igual a quanto? Ó? Menos 3 vezes 5 dá menos 15, menos 15 mais menos 2 fica menos 17. E aí nós temos que, ele está quieto, para satisfazer esse sistema, 0 tinha que ser igual a menos 17. Opa, isso aí não existe, né? 0 não é igual a menos 17, ok? Então, mostrando que esse sistema aqui, ele não tem solução, tá? Ou ela é incompatível, né? Não tem solução nenhuma, tá?
Aqui eu mostrei graficamente, tá? Quando é que isso vai acontecer? Quando nós temos só duas variáveis, essas retas são paralelas, ok? Certo, pessoal? Beleza? E no caso aqui do anterior, eu não resolvi, mas eu poderia resolver aqui, né? Cadê o meu quadro branco aqui que eu sinto falta? Então, eu vou fazer o que aqui, ó? Aqui a primeira equação, x1 mais 3x2 igual a 5, e eu quero eliminar esse cara daqui, né? Então, vou multiplicar a primeira equação por menos 2 e somar com a segunda equação, e essa vai ser a minha nova segunda equação. Então, menos 2 vezes x1 fica menos 2x1, fica 0x1, né? Aí, menos 2 vezes 3x2 fica menos 6x2. Menos 6x2 mais x2 fica menos 7x2, né? Igual a menos 2 vezes 5, menos 10 mais 3 igual a menos 7, ok? Então, aqui nós ficamos o quê? Nós ficamos que o x2, né? O x2, ele vai ser igual a 1. É isso? Exatamente. x2 é igual a 1, ok? x2 é igual a 1, certo? Ora, se x2 é igual a 1, x2 é igual a 1, a gente vem para a primeira equação, certo? E substitui. Se o x2 é igual a 1, então aqui fica 3, o 3 para com menos 3, x1 é igual a 2, que é exatamente a solução que nós encontramos aqui, né? x1, 2 e x2, 1, ok? E graficamente, o que isso acontece? Essas retas se cruzam em um único ponto, certo? E o último caso é quando nós temos infinitas soluções, tá? Ou seja, é um sistema compatível, indeterminado. Ou seja, tem infinitas soluções. Mas, professor, isso graficamente, o que significa lá quando nós temos duas variáveis? Significa que a equação da reta desses dois caras são coincidentes, certo? Que é o caso que acontece aqui, né? A equação da reta de x1 mais 3x2 igual a 5 é esse cara daqui, ó. E a equação da reta de 2x1 mais 6x2 igual a 10 é esse daqui, certo? Então, esse cara aí, esse sistema linear tem infinitas soluções. Não tem só um monte para qual... Ou seja, todo ponto que está nessa reta daqui satisfaz as duas equações, tá, pessoal? E aí, não sei se você se lembra da aula de ontem, né, que eu falei, né? Vocês repararem bem, né? Professor, essa equação da reta desses dois caras é a mesma? É a mesma. Fazendo aquela mesma brincadeirinha, né? Quem é esse ponto bem aqui, ó? Quem é esse ponto? É o ponto onde x2 é 0. Tá? Se x2 é 0, quem é x1? Ó, x2 sendo 0, x1 é 5. Então, esse ponto é o 5, 0. Tá? E a mesma coisa se eu fizer para a segunda equação, x2, 0, x1 vai dar 5. É o mesmo ponto. Ou seja, o ponto onde x2 é 0 é o mesmo tanto para a primeira equação como para a segunda. E quem é esse ponto bem aqui, professor? É o ponto que x1 é 0. Ora, se x1 for 0, x2 é igual a 5 sobre 3. Então, esse aqui é o ponto, né? É 0, 5 sobre 3. E para a segunda equação, x1 sendo 0, isso vai me dar quanto? 5 sobre 3 também, tá? E aí, eu falei ontem que, se vocês repararem bem essas duas equações aqui, se vocês observarem com cuidado, vocês vão observar que a segunda equação, ela tem uma relação bem próxima com a primeira, não é isso? Se vocês reparar bem aqui, a segunda equação, ela não é nada mais, nada menos que a primeira multiplicada por 2, ou seja, a segunda equação é um múltiplo da primeira. Se você for observar, se eu multiplicar a primeira equação por 2, eu chego na segunda equação. Então, e eu falei ontem, ó, toda equação, você tem um sistema linear. Aqui tem só um sistema linear, só com duas, mas está valendo, tá? Imagina que você tem um sistema linear com várias equações lineares. Se você detectar que uma equação ela é múltipla da outra, essa equação que ela é múltipla, você pode remover do sistema. Tá certo? Que é o caso aqui, ó. Nesse caso aqui, eu poderia remover no meu sistema linear o 3x1 mais 6x2 igual a 10. Eu poderia remover. Somar o meu sistema linear ia ficar só com uma equação. Isso. Mas seria exatamente esse sistema
equivalente que nós iríamos gerar, só com uma equação, que tem a mesma quantidade de soluções, ou as mesmas soluções desses aqui com as duas equações, tá, pessoal? E graficamente, para sistemas com infinitas soluções, para duas variáveis, as retas são as mesmas, tá, pessoal? Mas isso de múltiplo, pessoal, não vale só para duas variáveis, não, tá? Pode ter por 3, você para N variáveis, com quantidade qualquer de variáveis. Se você tem uma equação que é múltipla da outra, independente da quantidade de variáveis, você pode remover essa que é múltipla do sistema linear, que você gera um novo sistema que é equivalente ao anterior. Ok, pessoal? Isso vale para qualquer quantidade de variável. No caso aqui para duas variáveis, é que elas representam têm a mesma reta, tá? E para 3 variáveis, quer dizer que essas duas equações, elas têm o mesmo plano. Ok, pessoal? Beleza? Então, esse aqui, pessoal, esse aqui são as três possibilidades que podem acontecer. Tem solução, não tem solução, né? Ou compatível e incompatível. Tá? Em caso tenha solução, ou ele tem uma única solução, que chama de sistema determinado, ou não tem infinitas soluções, que no caso chama de sistema indeterminado. Ok, pessoal? Continuando aqui. O que nós temos aqui? Vamos ver alguns casos aqui, tá? Aqui ele está me dando um sistema linear com 3 equações e 2 variáveis. Aqui a gente vai ficar com 2 variáveis, tá? Exatamente porque a gente vai ver isso daqui graficamente, né? Ver como é que... E aqui nós temos 3 restrições, na verdade nós vamos ter 3 retas lá, quando ele for mostrar graficamente, tá? Primeiro aqui vamos resolver esse sistema, né? Depois a gente vai lá para o gráfico, tá, pessoal? Como é que nós vamos resolver esse sistema? Pelo método da eliminação, né? Eu preciso substituir a segunda equação por uma que o x1, o coeficiente dele é 0. Eu preciso substituir a terceira equação por uma onde o coeficiente do x1 é 0. Na primeira equação, o coeficiente é 1. Maravilha, é a melhor situação que pode acontecer. Por quê? Porque para eu eliminar x1 da segunda equação, basta multiplicar a primeira no caso aqui 2, né, por menos 2, ou seja, o inverso do coeficiente de x1 na equação que você quer eliminar. No caso aqui é 2, eu vou multiplicar a primeira equação por menos 2, aqui, ó, menos 2 vezes a primeira equação, e vou somar com a segunda. E essa será a minha nova segunda equação, tá, pessoal? Porque vocês vão reparar, quando eu multiplicar esse cara por menos 2, menos 2x1 mais 2x1, fica 0x1, tá? E aí eu consigo eliminar esse cara. E a terceira equação, como é que eu elimino o coeficiente do x1? Ora, o coeficiente da primeira equação é 1, e o da segunda é menos 1. Fica fácil, né? Só somar, não precisa nem multiplicar, é só somar a primeira equação com a segunda, e essa será a minha nova terceira. Somar a primeira equação com a terceira, e essa será a minha nova terceira equação. Porque exatamente quando eu somar esse cara com esse, eu tenho quem? 0x1. Ok, pessoal? Que é exatamente o que ele vai fazer. Pessoal, só uma pergunta aqui. Que eu estou tendo uma sensação de déjà vu, não sei se é porque da aula que eu gravei, mas na aula de ontem a gente parou, ou a gente já tinha visto isso aqui na aula de ontem. Agora eu estou com uma sensação pesada de déjà vu, não sei se é porque... Hã? Você não tinha apresentado isso aí na aula de ontem, não. Ah, tá bom, tá bom. Então foi quando eu estava gravando a aula, por isso que eu estou vendo as coisas aqui e vendo como tu já tivesse falado. Beleza. Vamos lá. Então, a gente voltando aqui, ó, como eu falei aqui, ó, aqui os coeficientes vai ser zerado, x1, nas duas equações. E aí, vamos continuar aqui, ó. Menos 2 vezes 3 dá menos 6. Menos 6 mais menos 1 fica menos 7. Ok, pessoal? Voltando aqui, ó. E aqui eu só vou somar, né, da segunda equação, ó, 3 mais 1 fica 4. E aqui 4. E aqui vai fazer menos 7 e 4. Ok, pessoal? Então, esse sistemazinho aqui é um sistema equivalente ao anterior, certo? Usando, a gente utilizou operações elementares, sistema equivalente ao anterior, tem as mesmas soluções. Ah, professor, e se o sistema não tiver solução? Então, o sistema equivalente também não vai ter solução. Ok, pessoal?
Ah, professor, e se o sistema tiver só uma única solução? O sistema equivalente vai ter só uma solução. Ah, professor, e se o sistema tiver infinitas soluções? O sistema equivalente vai ter infinitas soluções. Beleza, pessoal? Então, daqui nós teremos o seguinte, ó, que x2, seja da segunda e terceira equação, x2 tem que ser 1, tá? Aqui, ó, eliminando o 4, x2 é 1, eliminando o menos 7, x2 é 1. Beleza. Olha, se eu já sei o valor de x1, o que eu vou fazer? De x2, né? O que eu vou fazer? Vou lá na primeira equação e substituo x2 por 1. Aqui fica 3. Passando para o outro lado da igualdade, nós temos 5 menos 3, 2. E eu encontro que o meu x1 é 2. Ah, tá aqui, né? x1 igual a 5 menos 3, certo? E aí x1 é 2. Ok, pessoal? Mas graficamente, professor, como é que seria esse graficamente? O que nós vamos fazer? Nós vamos representar as três retas, certo? x1 mais 3x2 igual a 5, tá? 2x1 menos x2 igual a 3, essa retinha aqui. E menos x1 mais x2 menos 1 é essa segunda retinha aqui. Ok, pessoal? E aí, o que nós vamos encontrar? Se a gente, no caso que a gente já está aqui, né, o gráfico das três equações lineares, né? Nós vamos ver que essas três equações, elas se interceptam em um ponto, que é o ponto 2, 1. É exatamente o ponto que nós encontramos ao resolver o sistema anterior. Ok, pessoal? Repare que aqui nós trabalhamos com três equações. Podia ser 4, ou seja, não importa. O importante é que nós iríamos chegar numa situação dessa aqui. Ok, pessoal? Ou seja, se ela tem solução e for única, o que vai acontecer é que esse ponto, vai ser o único ponto que essas três retas se interceptam, tá, pessoal? O segundo exemplo, eu acredito que é quando o cara não tem solução, né? Mas vamos ver. Mesmo esquema, tá? Mesmo esquema. Eu acredito que é o mesmo sistema anterior, mas ele só mudou aqui os coeficientes aqui, tá? Mas mesmo raciocínio, ó, 3 variáveis, 2 variáveis e 3 equações. Tenho que zerar esse cara e esse cara. A primeira equação já é 1, tá? Ah, só um detalhe. Ah, professor, se a primeira... Vou dar só uma suposição aqui, tá, pessoal? Vamos supor que o sistema que é fornecido, sabe? O sistema que é fornecido, por exemplo, aqui, eu vou fazer dessa forma aqui, ó. Vamos supor que esse cara aqui fosse, sei lá, 4, tá? 4. Fosse 4 aqui, certo? Só dando como exemplo, tá? E esse cara aqui não fosse menos 1, tá? Fosse 1 mesmo. Imagine que não tem nada. Eu vou botar um monte, só para dizer que não tem nada aqui. Eu apaguei isso aqui, certo? Deixa eu ver aqui. Eu apaguei isso aqui, certo? Então, só supor essa situação aqui, certo? Ele fosse esse sistema linear. A primeira equação não é 1, professor. O que eu faço? Só lembrando, pessoal, que a primeira operação elementar, né, por ser tão elementar, tão básica, às vezes a gente até se esquece, né? E a gente pode trocar de posição duas equações, né? Ou seja, numa situação como essa, eu simplesmente vou pegar esse cara daqui, como sendo a minha primeira equação, e eu pego esse cara e vai lá para o final. O sistema é outro, é um sistema equivalente com as mesmas soluções. E no caso, se tiver solução, não tem solução. E aí eu não preciso estar trabalhando com esse 4. Fica exatamente o quê? Fica 1 e facilita a minha vida na hora de eliminar os valores os coeficientes das outras equações, tá, pessoal? Então, fica só esse adendozinho aqui, caso você pegue um sistema que, na primeira equação, o cara que você quer eliminar não seja 1, né? Seja 4 menos 2, você pode... E tenha, né? Uma equação que... Por exemplo, que o x1 seja 1. Né? Outra situação, tá? Deixa eu ver, Ctrl Z. Para outra situação, que é quando não tem. Professor, se fosse essa situação aqui, ó, que todo mundo aqui não tem 1. Aí tem uma lá, outra operação elementar, que diz que você pode pegar uma equação e multiplicar por um escalar e você gera um outro sistema linear, tá? Só que o que eu faço? Eu vou multiplicar pelo escalar, no caso, 1 sobre 4. Para que você multiplicar por 1 sobre 4? Porque quando eu multiplicar por 1 sobre 4,
esse aqui fica 1, tá? E aqui fica 3 sobre 4, 5 sobre 4, mas o importante aqui é ficar 1. Eu gero um novo sistema que é compatível com o anterior, mas que facilita a minha vida, porque aqui vai ficar 1. Ok, pessoal? Só umas coisas aqui que vocês podem fazer, e isso, na verdade, a gente vai ver lá nos métodos numéricos, eles fazem isso, tá? Eu já estou dando meio que um spoiler lá dos métodos numéricos, eles trabalham com isso, tá? Eles transformam esse carinha daqui, né, que até vai ter o nome de pivô, né? O pivô, ou seja, o cara que vai fazer com que, o pivô no sentido que ele que vai zerar, ou ele vai trabalhar para zerar os coeficientes nas outras equações, tá? E o pivô tem que ser 1, tá? Bom, mas isso a gente vai ver, mas só para dando já um spoilerzinho sobre esses métodos numéricos. Bom, aqui, né, já é 1, então o que eu faço? Bom, os mesmas operações do problema anterior, né? Multiplica a primeira equação por menos 2, soma com a segunda, e o resultado vai ser minha nova segunda equação, que é exatamente esse carinha daqui. Eu vou somar a primeira com a terceira, e o resultado é a minha nova terceira equação, que é esse carinha daqui, tá? Bom, pela equação 2 e 3, nós temos que x2 para satisfazer essa... Ó, esse sistema é compatível com esse daqui, ok? É compatível. Então, para resolver esse sistema, qual o valor que x2 tem que ter? Bom, pela terceira equação, x2 tem que ser 2. Ok. Mas só que pela segunda equação, x2 tem que ser 1. Opa! Se eu tenho uma situação que para satisfazer duas equações distintas, o x2 tem valores distintos, significa que esse sistema linear não tem solução, tá, pessoal? É um sistema incompatível, não tem solução, ok? E como é que o senhor descobriu isso? Pelas duas equações aqui, tá, pessoal? Para a segunda equação ser satisfeita, x2 tem que ser 1. E para a terceira equação ser satisfeita, x2 tem que ser 2. Então, não existe um valor de x2 que satisfaça as duas equações aqui, ok? Graficamente, professor, graficamente, isso aqui foi o que eu falei, tá? Mas graficamente, como é que são essas três equações? Olha que interessante nesse caso aqui, ó. Graficamente, essas são as retas das três restrições anteriores, tá? Tem que lembrar sempre quando passar um slide, um delayzinho para... Às vezes demora para você passar o slide, tentar lembrar isso. Às vezes eu passo o slide, começo a falar de barata tonta, eu estou tentando me policiar para isso. Passou um slide, dá um delay de 2 segundos, respira fundo, 3 segundos, e continuar. Vamos lá, tentar me policiar para isso. Então, aqui, ó, essas três retas aqui são as retas das três equações lineares do sistema linear anterior, tá? Aqui, ó, x1 mais 3x2 igual a 5, tá? Esse aqui, menos x1 mais x2 igual a 3, essa reta aqui, ó. E essa reta aqui, 2x1 menos x2 igual a 3, ok? Olha aqui que interessante. Se você for pegar 2 a 2 dessas equações, a gente vai ter ponto que vai passar pelas duas equações de reta. Por exemplo, esse ponto daqui é um ponto que vai estar na equação de reta da primeira equação linear e na reta da terceira equação. Tá? Esse ponto aqui é o ponto, ó, que vai estar na reta da primeira equação e da terceira equação. Tá? Esse ponto aqui é o ponto que vai estar na reta da segunda e da terceira equação. Só que não existe um ponto que passe pelas três retas, ou que pertença às três retas ao mesmo tempo. Ok, pessoal? Ou seja, não existe um ponto, x1 e x2, valores para x1 e x2, que vai satisfazer as três equações ao mesmo tempo lá no nosso sistema linear. Tá, pessoal? E isso configura que o sistema é incompatível. E, anteriormente, nós vimos como nós detectamos, aqui eu vou voltar aqui no slide, vou contar aqui 1, 2, 3. Voltando aqui no slide, como é que nós detectamos que um sistema não tem solução? Dessa forma aqui, quando nós encontramos uma divergência, né? Ou seja, a gente usa o método da eliminação, enquanto uma divergência, como essa aqui, x2 tem que ser 1, x2 tem que ser 2, opa, sistema não tem solução. Graficamente, para as duas variáveis, significa que não tem um ponto que pertence às três retas. Beleza, pessoal? E para fechar, tá? Só para fechar, contando aqui 1 até 3, 1 até 5, para fechar, nós vamos ter uma situação que nós temos infinitas soluções. E só um adendo aqui, pessoal. Oi? Eu tenho uma dúvida.
Pode perguntar. Ah, assim, quando o senhor cria a outra equação, multiplicando, por exemplo, por -2, né, como a gente tinha feito, Uhum. isso configura uma equação na mesma reta, né? Só que você multiplicou por -2, correto? Isso. Porém, quando o senhor soma, isso altera a reta, não? Aí como é que isso pode ainda dar certo? Na verdade, quando você multiplica o cara por 2, pertence à mesma reta. Mas quando você soma com outro cara, tá? Ele, na verdade, a gente faz o que a gente chama que é uma transformação linear, certo? Que a gente vai ver um assunto lá mais adiante, tá? E quando você faz uma transformação linear, acontece algo semelhante na verdade, quando você aplica uma transformação linear, você transforma, no caso aqui, vai transformar a equação da reta, tá? Vai transformar a equação da reta, mas ela vai permanecer essas propriedades, tá? E outras palavras, a propriedade que ele vai permanecer que vai tornar esses sistemas equivalentes ao anterior, tá? Aquelas operações elementares, elas permitem que a gente consiga fazer essas transformações lineares, tá? E chegue em sistemas que são equivalentes, tá? Que é exatamente isso que aquelas operações elementares elas fazem, tá? Ela transforma um cara que ele vai ser sistemas equivalentes. Tá tentando lembrar como é que prova isso, mas eu não estou lembrando da prova. Estou tentando lembrar como é que prova para fazer aqui, mas eu não estou lembrando agora. Mas aquelas operações elementares, ela tem pode ser essa propriedade, tá? Ou seja, aplicando uma daquelas operações elementares, é garantido que você vai gerar sistemas compatíveis, tá? Estou tentando lembrar que eu já fiz essa prova aí. Não estou lembrando aqui como é que faz essa prova, mas tem a provazinha que não é tão difícil, tá? Lembra disso que não é tão difícil, que você mostra que quando você faz isso, você consegue gerar sistemas compatíveis. E, na verdade, quando você multiplica um cara, você tem a mesma, mas quando você soma com a segunda reta, tentando lembrar aqui, mas com a segunda reta, mas eu não estou lembrado agora aqui, eu não sei quem foi o nome que perguntou, Pode mas a senhor prova lembrar. Mas a prova não é difícil. Eu lembro que a prova não era difícil, tá? Mas era até legal, só que eu me esqueci completamente dessa prova. Tentando lembrar aqui Tentando lembrar aqui, só um minutinho. Não estou lembrando, não foi essa prova, não. Mas eu tenho uma lembrança que não é nada de outro mundo, não, tá? Tenho uma lembrança disso. Que não é nada de outro mundo, não, tá? Não é. Mas eu não estou lembrado agora, não. Tá bom? Mas depois eu vejo aí com calma e coloco. Até faço um videozinho extra só para mostrar a prova dessas operações elementares. Beleza? Vamos continuar aqui, ó. Bom, só uma correçãozinha aqui, tá, pessoal? Igual da aula de ontem, né, que tinha um erro do slide do professor aqui, tá? Tem outro errozinho aqui, até corrigir aqui. Esse aqui tem um 2 aqui, tá? E aqui ao invés de 2 é um 3, aqui é um menos, tá? Tem esse probleminha aqui, aí quando eu estava gravando, eu percebi o erro. Bom, então, suponha esse sistemazinho aqui, ó, com duas equações em três variáveis, tá? Aí vamos lá, ok, pessoal? É evidente que aqui não vai dar certo ver graficamente, né? É evidente, mas para a situação de ter infinitas soluções, tá? Que não seja apenas a multiplicação de uma equação por outra, tá? Porque fica meio pai, né? Mas vamos nós aqui, ó. O que ele fez aqui? Está aqui esse sistema, está aqui, tá? O coeficiente da primeira equação em x1 é 1, massa.
tenho que eliminar esse cara daqui. O que eu vou fazer? Vou multiplicar a primeira equação por menos 2 e somar com a segunda, tá? Somar com a segunda e... somar com a segunda. Bom, deixa pra lá. Então eu vou ficar com isso nessa prova na minha cabeça até o final da aula. Mas eu acho que quando você... eu tô... Deixa eu voltar aqui agora. A primeira com a segunda equação. A primeira com a segunda equação. Espera só ver um negócio aqui que eu estou tentando lembrar disso. Não, deixa pra lá, senão eu vou perder aqui, depois eu vejo a prova disso daí. Vamos lá. O que eu estava aqui? Multiplicar a primeira equação por menos 2 e somar com a segunda, porque vai zerar x1, tá? E o que aconteceu? Menos x1 mais 2x1 zerou aqui, tá? Com as correções aqui, tá, pessoal? Menos 2 vezes menos 2 fica menos 4x2, tá? Menos 4x2, não, mais 4x2, né? Mais 4x2, mais 4x2, mais menos 3x2, fica x2 aqui, tá? E aí nós temos menos 2 vezes 1x3, fica menos 2x3, somado com esse cara aqui, menos 3x3. E aqui, como aqui é 0, menos 2 vezes 0 mais 3 fica 3, ok, pessoal? E aí nós temos isso daqui. Então, esse sistema daqui é equivalente ao de baixo, tá? E o que nós vamos fazer? Eu vou isolar o x2, até botei aqui, ó, x2. Então, aqui, esse menos 3x3 é o outro lado da igualdade, passo positivo. Então, x2 é igual a 3x3 mais 3, ok? E aí, o que eu vou fazer aqui, ó? E aqui eu isolei também o x1 já, tá? Quem é x1? Botando esse cara e esse para o outro lado da igualdade, nós temos que x1 é igual a menos 2x2 menos x3. Beleza? E aí, o que eu vou fazer? Para que o próximo lado ele vai fazer? Na primeira equação, ele vai substituir pelo valor de x2, ó. Que é 3x3 mais 3. Ok, pessoal? E aí, eu vou ter que tanto x2 como x1 vai ficar em função de x3, tá? Aqui, o x2 já está em função do x3. Ou seja, x2 é igual a 3x3 mais 3. E quando eu substituir aqui, ó, o x2 por 3x3 mais 3, eu vou ter que o meu x1 ele vai ficar em função só do x3, ok? É exatamente aqui, ó, x2 igual a 3 mais 3x3, tá? E ele substitui exatamente esse valor de x2 na primeira, ficando como? Ficando 6 mais 5x3, ok, pessoal? Só voltando aqui, ó. Aqui, ó, exatamente, ele botou aqui o x2, ó. Então, fica 2, 3 mais x3, menos x3 igual a 6 mais 5x3, ok? Só para que nós fazemos isso? Porque, repare, ó, vamos supor que x3, ó, x3 vai receber algum valor, que aqui está chamando do valor real R, tá? Um R aqui, valor qualquer, número qualquer. Ora, se eu tenho um valor de x3, automaticamente eu vou ter o valor de x2 e x1, porque x2 e x1 estão em função de x3, e x3 é R, ok? Então, isso daqui, repara, para R igual a 1, nós temos que x2 é 6. Para R igual a 1, x1 é 11, tá? Então, mas só que para R igual a 2, né? Para R igual a 2, e x3 é 2, né? O x2 vai ser 9, né? E o outro aqui vai ser 16. Ou seja, nessa situação específica, nós temos infinitas soluções para esse sistema linear. Porque para qualquer valor de R que você venha escolher, R real, você vai ter solução para x1 e x2. É exatamente o que ele coloca aqui, tá, pessoal? É uma situação que nós vamos ter infinitas soluções. É um sistema compatível,
tem solução e é indeterminado, porque tem infinitas soluções. Ok, pessoal? E aí, para fechar a aula, porque a minha ideia, como eu falei, eu vou fazer a mesma coisa que como se fosse a aula gravada, se você estiver assistindo gravada. A aula aqui não vai ser como a aula de ontem, que quase 2 horas, né? Porque eu quero que seja no máximo 1 hora, porque o restante do tempo vocês vão fazer a atividade da semana, ok? E para fechar aqui, eu vou colocar uma situação, né, que é onde a aplicação de sistemas lineares, tá? É uma das aplicações de sistema linear, tá, pessoal? Ele é aplicado em um monte de coisa, na área de computação, tá? Mas, um caso mais simples, né? A situação que nós temos um problema no mundo real, né? Em que você vai modelar esse problema a partir do sistema linear. Modelar, pessoal, que termo é esse modelar? Modelar no sentido de você pegar, entender, certo? Você ver a descrição do problema que está acontecendo e você fazer traduzir, né? Nós chama modelar, né? Você modelar esse cenário que você tem no mundo real utilizando variáveis matemáticas, certo? Variáveis matemáticas e equações lineares, tá, pessoal? Ok? As variáveis matemáticas vão representar as soluções do problema, certo? E as equações lineares vão representar as restrições, as limitações do problema que você está querendo modelar. Tá? Quando fala assim, modelar e trazer, exatamente. O cenário do mundo real é você modelar, transformar, modelar dentro do cenário da matemática, certo? Usando variáveis e utilizando equações lineares. Então, vamos modelar esse problema daqui, ó. Planejamento de produção é uma fazenda. Ele fala, o fazendeiro está planejando a estratégia de plantio do próximo ano. Com informações obtidas dos órgãos governamentais, sabe-se que as culturas de feijão, arroz e milho serão as mais rentáveis na próxima safra. Opa, então aqui ele vai querer plantar feijão, arroz e milho. Março, ok. Aí vamos lá. O custo de plantio do feijão, arroz e milho por hectare é respectivamente 10, 12 e 15, tá? Então, ou seja, para cada hectare que ele planta feijão, ele vai ter um custo de R$10 por hectare, tá? Então, se ele plantar 12 hectares, vai ter um custo de R$20. Se ele plantar 10 hectares, ele vai ter um custo de R$100. Ok, pessoal? Custo barato, né? O custo para o plantio de arroz é de R$12 por hectare. Ou seja, para cada hectare que ele plantar arroz, ele vai ter um custo de R$12. Se ele plantar 3 hectares, vai ser um custo de R$36, tá? E o plantio de milho tem um custo de R$15 por hectare também. Ok, pessoal? Ok. O fazendeiro dispõe de R$1.000 para investir, tá? Esse fazendeiro aqui é pobre, né? Só tem R$1.000, mas ele só tem R$1.000 para investir, ok? Ou seja, já que já está ficando claro que ele quer saber, né? Quantas da área que ele vai plantar, né? Quanta ele tem que plantar de feijão, arroz e milho. Quantos hectares eu planto de feijão? Quantos hectares eu planto de arroz? Quantos hectares eu planto de milho? Tá? A área cultivável da fazenda é 80 hectares, tá? Ou seja, ele tem 80 hectares para plantar. Que área da fazenda deve ser utilizada para cultivo de cada um dos produtos? Então, aqui ele quer saber, ó. Eu quero saber quantos hectares eu tenho que plantar de feijão, quantos hectares eu preciso plantar de arroz e quantos hectares eu preciso plantar de milho, ok? E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai modelar esse problema, modelar esse problema utilizando variáveis matemáticas. E eu falei, as variáveis vão representar a solução do problema. E qual a solução do problema? Quantidade de áreas para plantar feijão. Então, vai ser uma variável, vou chamar de x1. Então, x1 vai representar, é uma variável que vai representar a quantidade de área de plantio de feijão. x2 vai representar a quantidade de áreas para o plantio de arroz. E x3, a quantidade de áreas para plantar milho. Ok? Então, eu vou ter essas 3 variáveis, x1, x2 e x3, que vai representar em hectares a quantidade que ele vai plantar de feijão, arroz e milho. Ok? Então, essas são as 3 variáveis e elas significam isso. Elas vão ter um significado, essas 3 variáveis,
para esse problema. X1, X2, X3, ok? Mas aí vai ter as restrições, né? Eu vou até voltar aqui, vai ter as restrições desse problema que nós estamos querendo modelar. Vai ter restrições. Eu não posso plantar uma quantidade infinita, eu não posso, por exemplo, X1 pode receber um valor, X1, que é a quantidade de feijão, receber um valor, por exemplo, 100 hectares. Por que não pode, senhor? Porque só tem, ó, aqui, ó, na descrição ele vai falar as restrições do problema. No caso aqui, eu só tenho 80 hectares para plantar. Então, eu não posso plantar 100 hectares de feijão, tá? E eu não posso plantar 80 hectares de feijão e 1 hectare de arroz. Por que, professor? Porque com 80 hectares de feijão e 1 de arroz, eu tenho 81 hectares. E a minha limitação é 80. Então, a gente vai utilizar as equações lineares para representar essas limitações. E no caso aqui, ó, contando até 5, essa daqui é a primeira limitação, que é a de áreas que ele tem disponível para cultivar. Ou seja, portanto, para a solução do meu problema, qualquer que seja, tem que ser um aqui, x1 mais x2 mais x3, 80. Caso contrário, não vai ser uma solução real desse problema que você está querendo modelar. Qualquer solução, ou seja, qualquer valor para x1, x2, x3, que a soma é acima de 80, não vai ser uma solução. A gente fala que é uma solução que não é viável para esse problema, tá, pessoal? Não tem. E da mesma forma, como ele não quer deixar áreas sem ser cultivadas, porque ele vai ter perda, né? Então, eu não quero soluções que a soma de x1, x2, x3 seja menor que 80, porque se for, tipo assim, a soma de x1, x2, x3 se for 70, ele vai ter 10 hectares que fica lá inutilizado, ou seja, ele não quer isso, tá? Qual é a outra restrição, professor? Ele fala aqui, ó. Ele fala que ele dispõe apenas de R$1.000 para investir. Tá? R$1.000. E, além disso, ele fala o custo que ele vai ter por hectares para cada produto. Ou seja, 10, 12, 15. Ou seja, para cada hectare que ele plantar de feijão, ele vai ter um custo de 10. Se X1 é o custo, é a quantidade de hectares que ele vai plantar de feijão, qual o total de custo por feijão que ele vai ter? 10 vezes X1. Se X2 representa a quantidade de hectares que ele vai plantar de arroz, e o custo por hectares de arroz é 12, quanto ele vai ter de custo total pelo arroz? 12 vezes X2. Se X3 representa a área plantada de milho por hectare, né? Área de hectares, e ele vai ter um custo de 15 por hectare, né? Então, quanto ele vai ter um custo total pelo plantio de milho? 15 vezes X3. E a restrição que ele tem orçamentária é de R$1.000. Portanto, voltando aqui para o próximo slide, a restrição que ele tem é que 10x1 mais 12x2 mais 15x3 igual a 1.000, tá, pessoal? Ou seja, não adianta ele... E aí vai, não adianta ele selecionar valores para x1, x2, x3 que essa equação ultrapassa 1.000, ou seja, menor do que 1.000. Tá? Ele quer uma solução, ou seja, ele quer valores para x1, x2, x3, que representa a área para ser cultivada de arroz, feijão, arroz e milho, que satisfaz as duas restrições ao mesmo tempo. Porque aí ele vai garantir que ele vai ter toda a área dele, 80 hectares, totalmente utilizada, e ele vai garantir também que, já que ele tem R$1.000 para gastar por custo, eu quero gastar os R$1.000, eu não quero, tá, pessoal? Então, eu preciso de valores x1, x2, x3, que satisfaz as duas equações ao mesmo tempo. E um detalhe aqui, tá, pessoal? Um detalhe importante aqui, ó. Aqui não tem nada, mas vamos lá. Tem mais uma restrição aqui. Não é uma restrição que vai entrar no sistema linear, não, mas tem uma restrição aqui, tá, pessoal? Alguém consegue me dizer qual a restrição a mais tem aqui? Não é uma restrição que vai entrar no sistema linear, não. Mas tem uma restrição a mais aqui. Alguém consegue me dizer qual é? Qual a restrição? Não é uma restrição que vai entrar... Oi? Tem que ter os 3 produtos, não? Não, não é. Ó, a solução desse cara aqui é valores para x1, x2, x3, não é isso? Então, mas aqui ele está dizendo que tem que ter os 3 produtos. Pode ser que x1 seja 0, tá? O que ele quer é que 80% dos hectares, 80%, ó, os 80 hectares estejam cultivados, mesmo que seja só com feijão. Mesmo que seja só com
Por exemplo, se for só com feijão, ou só com milho, ou não importa. Ele quer que a restrição é 80 hectares ocupados e ele gasta os R$ 1.000, tá? Ele falou aqui. Exatamente, João Vitor, exatamente. Repare, matematicamente, se a gente olhar só para esse sistema linear, ó, tá aqui o sistema linear, pronto, nos peitos de vocês aqui, sem falar nada. Evidentemente que variáveis negativas valor para variáveis pode ser negativo, tá? Só não tem problema. Só que no contexto desse problema que nós estamos modelando, não faz sentido uma variável ser negativa, concorda, pessoal? Porque se x não for negativo, você vai dizer para ele o quê? Ó, você vai plantar menos 2 hectares de feijão. Porque ele como assim menos 2? Entendeu? Ele vai para um espaço paralelo da árvore, lá vai... Não existe isso, entendeu? Então, nesse caso aqui, nesse contexto, tem uma restrição que chama de restrição de não negatividade, tá? Ou seja, essas variáveis têm que ser maiores ou iguais a 0, né? Pode ser 0, né? Pode ser 0. Mas elas são maiores ou iguais a 0, a gente chama que eles são variáveis não negativas, ou seja, ela não pode ser negativa, mas pode ser nula e positiva, tá? Mas só que isso nós não colocamos no nosso sistema linear, não, tá, pessoal? Nós não colocamos. Mas nós vamos utilizar essa informação para definir as soluções desse sistema, tá, pessoal? O que nós vamos fazer agora, professor? Bom, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos resolver esse sistema, né? Para nossa alegria, né? O coeficiente da primeira equação em x1 é sempre 1, né? Fica mais fácil, né? Quero eliminar esse cara. O que nós fazemos? Multiplicamos a primeira por menos 10, tá? E mais uma vez, tá, pessoal? Você está colocando essas coisas facinho, mas na prova e na lista, tudo. Mas mais uma vez, tá, pessoal? Se aqui fosse 2, é só multiplicar essa equação por 1 sobre 2, que você gera uma nova equação, esse cara aqui é 1, tá? Não tem estresse, ok, pessoal? Aqui eu estou botando mais para ganhar tempo. Mas aí eu for o professor fez, mas eu agradeço aí depois. Vamos nós aqui. Vou multiplicar a primeira equação por menos 10 e somar com a segunda, certo? É isso que ele colocou aqui, ó. Menos 10 a primeira, mais a segunda. Como é que fica o novo sistema? Olha aqui, é interessante, ele colocou novo sistema. Esse sistema é diferente do anterior, tá? São dois sistemas distintos. O que eles têm em comum? São sistemas equivalentes. Ou seja, têm as mesmas soluções. E no caso de não ter soluções, eles não vão ter soluções também. Ok? Aí, quando é nessa situação que nós temos mais variável do que restrição, nós vamos chegar numa situação dessa daqui, tá, pessoal? Ah, professor, aqui nós temos 3 restrições com 3 variáveis com 2 restrições. Se tivesse 4 variáveis com 2 restrições, o que ia acontecer? Você iria eliminar mais uma variável, tá, pessoal? Até que você chegasse a uma situação como essa daqui, ó. Ó, nós temos a última restrição com 2 variáveis. Para que nós chegamos nisso? Para quê? Para que a gente possamos isolar uma das variáveis. Normalmente, essa variável x, deixar todas as demais variáveis em função de uma. No caso aqui vai ser em função de x3, tá? A gente vai isolar esse cara, eu acho que próximo aqui, ó, exatamente, tá? Aqui, ó, vou até voltar aqui, tá, pessoal? Ele vai isolar esse cara daqui, certo? Isso, ó. Por 100 menos 2,5x3, tá, ó. Aqui, ó, a última equação, vou voltar de novo, aqui, ó, vou isolar x2, ó, x2 vai ser igual a 200 menos 5x3. Passando um 2 aqui para cá, o 200 fica 100 e menos 5 sobre 2 fica menos 2,5, tá, pessoal? Aqui, ó. x2 é igual a 100 menos 2,5x3. Isolei x2 e coloquei em função de x3, ok? O que nós vamos fazer agora? Eu vou voltar de novo, tá, pessoal? Com licença, voltando. Eu vou isolar x1, ok? Aí eu vou ter x1 igual a 80 menos x2 menos x3. E vou utilizar o valor de x2 que eu obtive em função do x3, né? Para deixar x1 também em função do x3. Próximo slide aqui, ó. É exatamente essa situação aqui, ó. 80 menos x2. Mas quem é x2? Descobrimos aqui, ó. 100 menos 2,5x3, parênteses, né? Menos x3. Realizando essas operações aqui, o que nós temos?
x1 é igual a menos 20 mais 1,5x3. Então, aí nós temos um sistema linear, tá? Aqui fosse com um sistema linear também, né? E o que nós fazemos? x3 recebe um valor r real r. Olha aqui, r aqui, ó, positivo, maior ou igual a zero, na verdade, não negativo, maior ou igual a zero, ok? Porque x3 não pode ser negativo. Esse r aqui, naquela outra questão semelhante a essa, o r era só real, pode ser positivo ou negativo. Aqui não, o r é maior ou igual a zero, não negativo. Então, x3 recebe r. Ora, qualquer valor de x3, para qualquer r, na verdade, é só substituir na x2, que eu vou ter um valor para x2. É só substituir nessa primeira, que eu vou ter um valor para x1. Ok, pessoal? Esse caso, nós temos infinitas soluções. Ok? Só que, entretanto, todavia, porém, nós temos as restrições de não negatividade. Para x3, nós já estamos respeitando. Nós estamos dizendo r é maior ou igual a zero. Ok? Só que não é todo r maior ou igual a zero que eu vou gerar uma solução viável para x1 e x2. Por exemplo, se eu pegar um r igual a 100, certo? Aqui vai ficar 250. 100 menos 250 para x2, 100 menos 250 fica um cara negativo. Opa! x2 não pode ser negativo. Da mesma forma, se eu pegar, por exemplo, o r igual a 1, né? Aqui para x1 eu teria menos 20 mais 1,5. Ficaria menos 18,5. Não pode. Mas quais são os valores de R que vai fazer com que esse sistema seja compatível? E pode ser, pessoal, e pode ser que não tenha. Pode ser que vai acontecer. Na verdade, a atividade de semana vai ter uma situação dessa daqui, né? Que vai chegar um R que não existe. Não existe um R que vai... tem que ser maior ou igual a zero. Em outras palavras, como x1 é igual a menos 20 mais 15 mais 1,5R, então estou falando que esse cara é maior ou igual a zero. Isolando R, eu sei que R tem que ser maior ou igual a 13,33333 infinito. Tá? Para essa segunda equação aqui, ó, x2, 100 menos 2,5R tem que ser maior ou igual a zero. Isolando R aqui, eu tenho que R tem que ser menor ou igual a 40. Em outras palavras, o valor de R positivo, tá? Não negativo, que vai satisfazer x1 e x2 são os valores de R menor ou igual a 40, maior ou igual a 3,33333 infinito. Ok, pessoal? Então, esses são os valores. Então, esse sistema tem infinitas soluções. Por que infinitas, professor? Porque entre esse intervalo, como R é real, nós temos infinitos valores para R. Portanto, nós temos infinitas soluções para esse sistema. Ok, pessoal? Então, aqui ele está só falando isso mesmo, tá? Aqui, na verdade, ele nem mostra quais são os valores de R que... Bom, mas isso aqui eu acho importante saber quais são os valores de R. Professor. Oi? Como é que é infinito se os hectares são por unidade? Real ou inteira? Não, você pode ter um hectare, você pode ter 0,5 hectares, né? Então, um hectare, na verdade, não... Igual um metro, né? Um metro, quanto é meio metro? Entendeu? Aqui, você não precisa ser inteiro. Entendeu? Exceto se ele falar, olha, é o seguinte, galera, eu quero a quantidade de hectares redondinho, né? Ok? Lá não está falando isso, tá? Na descrição. Mas bem, você fez uma pergunta boa, porque se ele fala, eu quero a quantidade de hectares redondinho, inteiro. Aí não teria infinitas soluções. Aqui eu poderia dizer que o meu R aqui não é maior ou igual a 3,33. Eu poderia dizer que o R é maior ou igual a 14, né? Certo? Se eu tivesse a restrição que as variáveis têm que ser inteiras. Pronto, isso é perfeito. Se x1, x2, x3... Oi? Mas fala que é 80, não está redondo não? Ou tem alguma especificação? Não entendi essa parte. Não, fala que é 80, mas tipo assim, se eu tiver x1 igual a 20,5, x2 igual a 20,5, tá? Aí vai dar 41. E x3 vai ser inteiro, 41 para completar os 8, entendeu? x1, x2, x3 não precisa ser inteiro, tá?
Eles podem ser fracionários. O que importa é que a soma seja 80. Entendeu? Entendi. Então, não tem... Aqui, na descrição que tem lá no início, não fala nada de se o cara lá, o fazendeiro lá, quer quantidade de hectares fechadinho, tá? Mas pode ser, se tivesse, só se tivesse, você falasse, ó, eu quero a quantidade de hectares inteiros, não quero nada quebrado. Aí ia mudar, porque as variáveis, além de não negatividade, elas são o quê? Inteiras. Então, aqui o meu R aqui, ó, seria o valor inteiro, R maior ou igual a zero. Uma boa pergunta de vocês, ok? Aqui não seria um valor real R, seria um valor inteiro R maior ou igual a zero, ok? E aqui, ó, aqui como o R ficou aqui por 40, um valor fechado, R menor ou igual a 40. Só que aqui, ó, o R maior ou igual a 13,333, na verdade, como o R é inteiro, eu vou saber que o R vai ser maior ou igual a 14, ok? Porque é o primeiro valor, né? O primeiro valor, ou vai ser o piso desse cara aqui, que é o menor valor inteiro, que é menor do que esse cara, né? Então, o R seria maior ou igual a 14. Então, o meu intervalo aqui seria de 14 a 40. Aí, nesse caso, não teria infinitas soluções. Eu teria uma quantidade finita, mais várias, né? Ou seja, de 14 a para R de 14 a 40, você teria essa quantidade de soluções. Não são infinitas, mas seria várias, ok, pessoal? Mas no caso de R real, nós temos infinitas soluções, beleza? Ok, pessoal. Pessoal, isso daqui, certo? Fechou aqui a minha aula aqui, certo? Como eu falei na aula de sexta, eu vou tentar sempre ser uma hora, certo? Aqui eu passei 10 minutinhos, né? Vai ser uma hora e pouco, né? E aí o que acontece é o seguinte, lá no Moodle eu já abri a atividade da semana, certo? Deixa eu só mostrar aqui. Interromper o compartilhamento, cadê? Só um minutinho, cadê tudo? Cadê? Bora, mas... Apresentar uma janela. Aqui, pronto. Bom, lá no Moodle eu já coloquei uma lista, certo? Uma lista. Ok. Agora só vou ver quais questões da lista eu selecionei, que eu não lembro mais. Um instante. Pronto. Vamos lá. Aqui é uma lista contendo coisas de matrizes e sistema linear. Ok, pessoal? Tá? Ok? Nessa atividade de semana, eu estou pedindo qual questão? Já me esqueci de novo. A terceira questão, já me esqueci de novo. Item B, tá? É esse caminho daqui. Item B. Ou seja, resolver esse sistema linear utilizando a método da eliminação. Ok, pessoal? Bem simplesinho aqui. Ok? A sexta e a sétima questão. Vamos lá? Sexta questão é esse caminho aqui, ó. Sexta questão e a sétima questão. Aqui são bem mais interessantes, né? Seja o sistema linear básico correspondendo a não negatividade para as variáveis. Ok, já está falando que não são não negativos, não está falando nada de inteiro. Só. Usando o método da eliminação, prova que o sistema não tem solução. Eu quero que você prove que o sistema não tem solução. Cara. Professor, esse sistema não tem solução. Eu quero que você prove. Já dando uma dica, a gente vai chegar ao parecido que nós fizemos agora, né? Com aquele R, tal, e vai chegar um ponto que não tem um valor de R que satisfaça, ok? Vocês vão chegar lá bem direitinho. Beleza, pessoal? A sétima questão, ó. Chamamos de sistema homogêneo de N equações e N variáveis. Agora, depois eu vou só corrigir, porque eu acho que nos slides ele chama de M equações e N variáveis. Eu vou corrigir para não confundir vocês. Normalmente eu estou usando, no slide é M para equações e N para variáveis. São sistemas cujos termos independentes... Professor, o que é termos independentes? Termos independentes, tá? Independentes porque elas não estão sob influência de nenhuma variável, tá? Por exemplo, esse coeficiente 2 aqui, ele está sob influência da variável x1. Só que os caras que estão do outro lado da igualdade, elas não
estão sendo multiplicadas por nenhuma variável. Então, são termos independentes, tá? Então, um sistema é homogêneo quando todos os termos independentes são nulos. E eu pergunto aqui, um sistema homogêneo admite pelo menos uma solução. Qual é ela? Aí você vai dizer, ó, é a solução tal, né? Por quê? Né? Item B. Encontre o valor de K para esse sistemazinho aqui, ó, tal que o sistema homogêneo abaixo tem uma solução distinta da solução do item A. Ó, aqui no item A, vocês vão procurar e vão mostrar, né, que todo sistema homogêneo, ele admite pelo menos uma solução. Aí você vai dizer qual é, e vão explicar por quê, né? Por que essa solução trivial, né, que chama uma solução trivial do sistema homogêneo, e por que ela é uma solução. Ninguém garante que todo sistema homogêneo vai ter essa solução trivial. E no item B, eu quero que você encontre o valor de K, tal, que esse sistema, para esse valor de K, vai ter um valor de K, que esse sistema daqui, ele tem uma solução distinta da solução trivial do item A. Ok, pessoal? São 3 questõezinhas bem legais, certo? Bem bacanas. E... aqui. Beleza, pessoal? Então, é isso. Não vou fazer chamada hoje, tá? Não vai ter chamada. Vai ser como exatamente a metodologia da aula de sexta, tá? Sendo que aqui foi uma live por algum problema que o meu microfone resolveu sacanear comigo. Eu passei uma hora gravando e quando eu botei no YouTube hoje, quando eu fui, ainda bem que hoje, quando eu estava abrindo lá no Moodle, né? Eu cliquei para assistir, aí eu não estava me ouvindo. Vixe, lascou. Bom, mas não vai ter, a chamada vai continuar sendo